Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um encontro com a palavra e vamos estudar, recapitular a nossa lição que tem como título a Cosmovisão Bíblica. E hoje estamos aqui com o Fernando e a Nicinha para falarmos um pouquinho sobre esses assuntos. E para começar, então, eu vou pedir então a presença de Deus aqui entre nós, que Ele nos abençoe nesse estudo. Querido Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos de estudar um pouquinho mais da Tua Palavra. Te pedimos agora que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, que o Senhor nos encha do Seu Espírito Santo e que através de nós as pessoas possam ouvir as Tuas palavras. Nos inspira nessa lição, que ela sirva de acalento para nossa mente, para o nosso coração, para todos aqueles que estão participando conosco também nos assistindo. Te pedimos essas bênçãos em Teu nome. Amém. Bom, como o título da lição diz, a Cosmovisão Bíblica, o objetivo dessa lição foi a gente entender um pouquinho como a vida de Jesus nessa terra influencia a nossa forma de viver e como que a gente participa de todo esse processo do plano da salvação até a segunda vinda da volta de Jesus para nos buscar. E como a gente fala de cosmovisão e de globalização, eu peguei aqui uma definição na Wikipédia sobre a globalização. Quero ler aqui para vocês. A globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Sua origem remete aos períodos das grandes navegações no século XVI, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. No último século, o processo de globalização se acelerou bastante devido à evolução das tecnologias de transporte e comunicação, de modo que a distância e as fronteiras geográficas se tornam cada vez menores. A gente vê isso muito presente no nosso dia a dia e hoje é muito fácil, a gente conversa com alguém do outro lado do mundo, a gente sabe o que acontece lá de maneira quase que instantânea. Mas a Bíblia, há 2000 anos, já previu todo esse movimento da globalização. Então, Fernando, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, como que o Apocalipse já traz, já trazia essa ideia da globalização sendo escrito há tantos anos atrás. Eu fico impressionado o cuidado que Deus tem com a gente, tudo que acontece hoje, já imagina Paulo na ilha de Patmos preso, tendo as visões do Apocalipse, sem entender nada do que estava acontecendo, E hoje a gente tem o respaldo do mundo, Como você bem falou, isso só é possível por causa dos últimos anos. A tecnologia se desenvolveu muito em termos de comunicação. E a lição aborda dois movimentos, que Paulo que houve na visão de Apocalipse, que seria a besta que surge do mar, que as pessoas vão se maravilhar e seguir a besta que surge do mar. E isso está em Apocalipse 13 e fala do movimento de globalização, que as pessoas vão se unir em foco a um objetivo, mas o objetivo errado. E aí Deus tem o cuidado de mostrar para a gente qual que é o caminho errado, o que vai acontecer e que ponto que vai estar errado, que é a questão da imortalidade da alma e também a questão da guarda do domingo. E no Apocalipse 14, ele já fala do movimento de globalização, que o evangelho será pregado em toda tribo, povo, nação e língua, e que é o movimento certo, que são esses recursos tecnológicos, essa expansão da tecnologia utilizada para a obra de Deus. Então a gente vê esses dois movimentos surgiram. E o que mais me impressiona é que Deus tudo falou para João, preso numa ilha há 2000 anos atrás, essa visão de que vai acontecer, como um recado para a gente hoje, A gente vê outros exemplos da Bíblia, assim como José também teve a visão no Egito lá da fome e tudo, O cuidado que Deus teve com José naquela época, e esse movimento, o Apocalipse, essas coisas que estão acontecendo no mundo hoje, são recados para a gente hoje, O cuidado que Deus mostra para a gente hoje, para a gente ficar atento às armadilhas, aos tropeços, e a gente perseverar no caminho correto. Realmente, quando a gente estuda a Bíblia, de uma ponta a outra, e quando a gente percebe aí tudo que está escrito, tudo isso que você comentou, a gente vê realmente o cuidado e o amor de Deus
a sabedoria, né, a inteligência máxima de Deus, porque só um ser onisciente, onipresente, né, poderia realmente conduzir as coisas dessa maneira. Então não tem como a gente duvidar, né, quando a gente começa a estudar e relacionar todas essas coisas. E o cuidado de Deus conosco, a gente sabe, né, que Jesus deixou o céu, seu trono de glória, veio viver aqui entre nós, para servir para nós de exemplo, para nos preparar, né, para tudo aquilo que ia acontecer. A gente estava comentando aqui um pouquinho antes, né, sobre Satanás e seus anjos, sobre todo esse processo do mal que foi introduzido, mas o plano da salvação já estava, né, pensado muito tempo antes, né? E esse é o cuidado de Deus conosco. Lá em Lucas 2:52 diz assim: Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, quando Jesus viveu aqui, ele viveu como um ser humano, e isso é um exemplo para nós hoje, né? E então, Nissim, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? O que esse verso realmente quer dizer e como que isso pode servir de exemplo para nós hoje nesse mundo. Quando Jesus viveu aqui na Terra, ele nos deixou o maior exemplo de vida, de cidadania, porque ele viveu, aqui nesse verso, descreve a parte mental, física, espiritual e social. Ele cresceu em sabedoria, e graça e estatura. Então, isso abrange assim, a vida do ser humano como um todo. Eu lembro que quando eu era desbravadora, quando eu era pequena, menor, porque pequena eu ainda continuo, que a gente aprendeu esse verso quando a gente fazia abelhinhas ainda. E era um verso que a gente aprende, às vezes a gente não para muito para analisar neste foco que a gente tem hoje. A gente lembra do crescimento de Jesus, mas aqui foca muito bem o crescimento mental, que se a gente tiver a mente voltada para as coisas de Deus, nós vamos seguir seus passos. O crescimento físico, o crescimento espiritual, porque nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo e sermos seres sociáveis, como Jesus foi. Ele vivia em comunidade, ele respeitava as pessoas e ele nos deixou aqui o maior exemplo de cidadania que a gente pode ter. Então, ele cresceu em graça e nos deixou este exemplo hoje. Exatamente. E embora a gente tenha, né, esse exemplo bem claro de Jesus quando ele viveu aqui, a gente sabe que o pecado ele interferiu diretamente no nosso corpo e na nossa mente, né? E a gente, se for simplesmente ler, né, as passagens da Bíblia do Velho Testamento, a gente vê como as pessoas viviam muito mais anos do que nós vivemos hoje em dia, né? Então, como o pecado vem deturpando isso e como isso interfere no nosso corpo e na nossa mente. E se nós vivemos num mundo de pecado dessa forma, e se temos toda essa deterioração ao longo desses anos, como é que nós podemos ter o processo de santificação, mesmo vivendo nesse mundo de pecado? É muito complicado, né? Em Coríntios, né, Paulo escreve que a gente tem uma visão como um espelho distorcido, né? A gente com a mente, quando o pecado entrou no mundo, né, a nossa visão do certo e do errado ficou uma visão distorcida disso. E é muito difícil hoje, porque o nosso coração, a lição aborda esse fato, assim, o coração busca o mal, né, busca o pecado, e a gente tem essa inclinação. E isso é muito complicado para nós, né, para perseverar na fé. Um exemplo que surgiu na minha mente, né, foi a queda do homem, né? Quando Eva comeu do fruto, né, Adão e Eva foram avisados, né, que Satanás tinha se rebelado, que havia um inimigo, que eles deveriam estar sempre juntos para evitar a queda, que ela não deveria ir sozinha, principalmente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela foi avisada antes. E mesmo assim, num lugar perfeito, num mundo sem pecado, sem essa distorção, sem essa visão distorcida, ela se deixou, o coração dela desejou, ela foi até lá, ela abriu o coração para a tentação, a serpente começou a falar com ela teve o desejo, ela teve a ambição de ser como Deus, o sentimento que o diabo teve no céu é o que ela também teve ali na terra, e ela comeu do fruto, né? Então, a partir dali, a gente vê as consequências disso para eles e para a gente também, né?
e essa visão distorcida disso tudo. Só que logo em seguida Deus faz a primeira promessa na Bíblia, né? Que ele colocará inimizade entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, né? Deus e a lição aborda, como mais para frente na Bíblia, como uma nova aliança, que é a mesma coisa. Deus colocou no nosso coração uma sementinha para a gente ter aversão ao pecado. Isso Deus já colocou no nosso coração para a gente, apesar do nosso coração desejar, querer e ir atrás do pecado, em um certo momento, se a gente ouvir o Espírito Santo, se nossa mente estiver aberta para o Espírito Santo, a gente vai ter aversão a isso, por causa dessa semente que Deus colocou no nosso coração. Porque se Ele não tivesse colocado essa semente no nosso coração, nós seríamos escravos de Satanás pela eternidade. A gente não ia conseguir discernir o certo e o errado. E esse discernimento para nós é imperfeito, né? Através da graça de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo, dessa semente que Ele colocou lá atrás no nosso coração, é permitido que a gente, mesmo com essa visão imperfeita, como seres imperfeitos, ter a graça do Senhor Jesus e sermos considerados plenos e suficientes, só através desses fatos. Fernando, você falou uma coisa aqui que me fez lembrar, quando Eva foi dialogar com a serpente. Ela não tinha nada que conversar com ela. Ela desobedeceu a orientação de Deus de não ir sozinha. Ela ouviu o que ela falou, certamente não morrereis. Obviamente que naquele momento que a serpente comeu o fruto e ela viu que a serpente comeu e não aconteceu nada, ela entendeu que aquilo era tranquilo. Ela não conhecia a morte. O que ela não estava entendendo é que essa morte seria prorrogada por muito tempo, o que chegou até nós hoje. Então, assim, esse diálogo da serpente nos faz pensar que muitas vezes nós fazemos o mesmo com Satanás. Ele fala ao nosso ouvido e nós damos atenção à conversa dele. A gente precisa ter muito cuidado e muita comunhão com Deus para não cair nos ardis dele. Porque a gente ouve e aparentemente é tudo normal e a gente cai na conversa. O começo da lição, no começo do trimestre, né, aborda o livro A História da Redenção. E é bem claro, né, que Deus permitiu, o diabo não tentaria o casal em todo o tempo. Ele teria acesso apenas àquele lugar, aquele momento, ele seria tentado, né, naquela situação. E ela se colocou naquela situação. O problema, que eu acho que isso acontece com a gente também. Né? Deus não permite que Satanás nos tente o tempo todo durante o nosso dia a dia, mas vai ter algum momento que vai ser permitido, a gente vai ter que passar por essa prova também. O problema é que assim, a gente é avisado que não deve fazer, que não deve ir naquele lugar, só que o nosso coração, né, essa visão distorcida nos leva até lá e a gente às vezes cai exatamente como ela caiu. Porque às vezes a gente lê a história assim, né, e fala, nossa, mas era tão óbvio, né? Por que ela fez isso? Não era óbvio que ela não podia comer? Deus foi tão claro, tão específico. Podia tudo, só aquilo que não podia. Por que ela foi fazer exatamente aquilo? E é exatamente o que a gente faz hoje. Né? José não saiu correndo, né, da tentação por causa da esposa de Potifar. Então, ele sabia o que estava vivendo ali. Se ele ficasse, né, talvez um segundo a mais, ele não ia resistir. Então, ele saiu correndo. Muitas vezes a gente não sai correndo. Né? A gente se põe naquela situação e acaba de forma indireta escolhendo aquilo, né? Às vezes a gente acha que é forte o suficiente para resistir sozinho. E nós não somos. Se nós não estivermos ligados diretamente a Deus, nós vamos cair em tentação dia após dia. E uma coisa a mais ainda, quando a gente fala da serpente, quando ela conseguiu seduzir Eva na conversa, a minha mãe sempre falava, Deus é tão misericordioso com a gente que Ele não permitiu que eles comessem do fruto da árvore da vida, porque senão viveríamos em pecado eternamente. Só para complementar, eu acho que a visão do ser humano é muito egoísta, né? Porque a gente está na igreja, a gente faz as coisas do jeito... A gente sempre quer que Deus faça a nossa vontade, não a vontade dele, né? Essa luta, né? Deus chama a gente para batalhar essa luta junto com ele, né? Eu nem entendo porque ele faz isso, né? Mas ele sempre põe o ser humano como participante da luta dele. Só que ele, para lutar, ele teve que se diminuir, porque o poder dele é tão grande que se ele usasse todo o poder dele contra o mal, essa luta não existiria, né? Então Deus tem que se diminuir para que haja luta, só que ele entrega a vantagem para o adversário, porque o adversário tem todas as armas e ele só fica com uma arma, que é o seu caráter,
né? E ele chama a gente para lutar com essa mesma arma, com a mesma arma. Ele fez a gente a imagem e semelhança, né? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não só a semelhança física, ele plantou na gente também o caráter como dele. E a gente tem que lutar a luta defendendo o caráter dele. Só que a gente quer usar as nossas armas, né? A gente quer usar o nosso jeito de resolver. Deixa que eu vou resolver esse problema. E está errado. A gente tem que lutar essa luta segundo as armas que ele disponibiliza para a gente, né? A gente quer sempre dar uma ajudinha para Deus, né? Esse é o nosso problema. Exatamente. A gente acha que sempre a gente pode, né? E, Nicinha, né, diante de tudo isso que a gente falou agora, toda essa questão da santificação, como que, né, a gente se comporta em relação a isso, a gente tem um papel fundamental, a gente participa, né, de maneira... nós não somos coadjuvantes, estamos lá como personagens principais junto com Jesus no processo da segunda vinda de Jesus, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho como que é a nossa participação nesse plano da salvação. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, nós somos instrumentos nas suas mãos e nós podemos abreviar a volta de Jesus. Nós temos a certeza de que isso vai acontecer, que Jesus vai voltar, mas nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, precisamos nos revestir da armadura de Cristo, usar os frutos do Espírito. E se nós tivermos o Espírito Santo em nós, os frutos serão demonstrados automaticamente. Nós não vamos precisar fazer força nenhuma para demonstrar que estamos imbuídos do Espírito Santo. Então nós vamos demonstrar amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, e isso vai fazer com que as pessoas, vendo Cristo em nós, se aproximem para que recebam também o poder de Cristo. E quando fazemos isso, nós, enquanto pessoas, enquanto igreja, nós podemos abreviar a volta de Jesus, de certa forma, porque quanto mais pessoas conhecerem a Jesus, mais rápido ele volta para nos levar. O Espírito Santo tem um papel fundamental nisso tudo, né? Ele é um presente que Deus deixou para nós aqui nesse mundo. E as pessoas, às vezes, interpretam o Espírito Santo porque não tem, talvez, a visão de que ele é realmente uma pessoa. Então, às vezes, entendem o Espírito Santo como uma energia, como uma força, como um pensamento positivo. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele faz parte da Trindade, que ele é Deus também, né? E que ele é todo-poderoso também. E que o papel do Espírito é nos convencer das verdades da lei de Deus e nos impressionar para a conversão. Então Deus nos deixou, né, assim, aquela sementinha que ele pôs no nosso coração, né, de mesmo que a gente deseje o pecado, em alguns momentos a gente sabe o que é o pecado e a gente sabe que a gente deve se afastar disso, né, embora às vezes a gente não consiga, a gente entende que o Espírito Santo está sempre fazendo esse papel, né, e naquele momento em que a gente, por alguma razão, né, cai em pecado, comete algum erro, o Espírito Santo está lá para nos falar que isso aí não está certo, né? E é ele que vai trazer à nossa mente essa ideia. Então, Nicinha, eu queria que você, para a gente fechar um pouco esse pensamento, que você comentasse um pouquinho como que o nosso corpo, a nossa mente e a nossa busca pelo Espírito Santo no nosso dia a dia nos convergem para a salvação, né, para a segunda vinda de Jesus. Nós devemos estar abertos, a nossa mente, o nosso coração, para ouvirmos a voz do Espírito Santo. Esse acho que é o maior papel que nós temos para fazer, é permitir que ele nos use e que a nossa mente e o nosso corpo seja voltado para ele. Quando nós cuidamos da nossa mente, nós vamos ter o corpo são, nós vamos ter a mente sã, nós vamos viver de acordo com aquilo que Deus espera que nós façamos. Mas para isso nós precisamos estar com a mente voltada para Deus, estudar a palavra e ter uma comunhão diária com Deus. Outro dia o pastor Laércio estava falando a respeito da conexão com Deus. Sábado eu vou na igreja para me reconectar. Você vai só se reconectar e durante a semana você não tem conexão? Se você vem só uma vez na vida, uma vez na semana, buscar a presença de Deus, certamente você vai andar no caminho errado. Porque você precisa realmente estar voltado para Deus diariamente. E aí sim, você vai estar com a sua mente e o seu corpo prontos para ouvir a voz de Deus. E aí assim a gente vai abreviar a volta de Jesus.
Anicinha, eu acho que é muito fácil para a gente, né? No sábado de manhã, a gente está aqui na igreja, a gente fala isso, a gente tem que abrir o nosso... Falar é fácil, agora colocar na prática, no dia a dia, é muito difícil, né? E ainda mais, assim, a gente voltando no começo da lição, com a tecnologia, o celular, a internet, rede social, WhatsApp, né? A gente vê o mundo leva a gente sempre para a direção errada, né? A gente nunca parece que tem tempo para a gente refletir sobre essas coisas, para a gente colocar, não é só refletir, a gente tentar colocar em prática no nosso dia a dia, né? E isso é que é o difícil, porque falar no sábado de manhã aqui na igreja é muito fácil. Agora, a gente pegar um dia, reservar um tempo do nosso dia para entender, para orar, para ter comunhão com Deus, para estudar a palavra, parece que cada vez está ficando mais difícil no nosso dia a dia. E isso é uma coisa que a gente tem que perseverar, a gente tem que insistir, a gente tem que buscar atrás. Porque quando no Apocalipse, né, Jesus está voltando, né, na iminência de Jesus voltar, ele vê os 144 mil salvos, né, e ele aponta para eles e fala assim, ó, esses é um povo, meu povo escolhido que eu vim buscar, que eles têm os mandamentos de Deus e a fé do meu sacrifício. Só que esse povo, eles estão lá perseverando, Jesus voltou e eles não tiveram uma mudança mágica e assim, a partir daquele momento eles estavam preparados para a obra. Não, eles já estavam preparados, eles perseveraram, eles caminharam, eles insistiram no caminho, né? A gente tem que ver como uma maratona, não é uma corrida rápida, né? Que é uma maratona que vai ter obstáculo, a gente vai cair, vai levantar e a gente tem que insistir. Que só assim a gente vai poder ouvir o Espírito Santo. Isso que você está falando é importante, porque assim, não é obra de um minuto, é de uma vida inteira. A gente precisa realmente desse tempo com Deus, dessa comunhão com Ele. Porque você vir na igreja, como você falou, é fácil. Sábado de manhã você se levanta, vem todo bonitinho, senta, assiste o culto. Muitos até no domingo, na quarta-feira, vêm. Eu já ouvi assim, vem na quarta-feira para buscar um pouco de energia para chegar até o sábado. Mas esse não é o caminho. O caminho para a salvação é uma comunhão diária com Deus. Esse é o ponto principal. Se não tivermos esta conexão diária com Deus, nós não vamos chegar lá. Sabe que assim, a gente está falando de comunhão, né? E a gente sempre... Esse é um ponto principal da nossa vida, né? O que a gente tem que buscar realmente. Assim como a gente... né? Aquele clichê máximo, né? Como a gente se alimenta todo dia, a gente tem que se alimentar da palavra de Deus todo dia, mas essa é a verdade presente, né? Na nossa vida. E a lição aborda um pouquinho assim, do papel até do nosso corpo, de como a gente cuida do nosso corpo para que a gente... né, tenha essa conexão com Deus. Uma vez eu vi o Leandro Quadros falando que se você não pratica esporte, você está roubando de Deus, porque a sua mente ela não vai estar apta o suficiente para receber, né? Você podia ter a sua mente muito mais aberta quando você cuida do seu corpo, né? E isso foi uma coisa que me impactou muito, porque eu vira e mexe, eu tenho meus períodos de sedentarismo. Eu estou nesse período, nesse momento, estou roubando de Deus, né? E quando eu volto para o esporte, eu gosto de correr, e agora comecei a fazer spinning um tempo atrás. Eu tenho assim, né? Passa aquela fase que você tem preguiça, você não quer ir, não quer fazer, mas quando você vai e sai de lá, você realmente se sente renovado, né? E acho que isso é um ponto importante para a gente. Então, muitas vezes a gente acaba até negligenciando um pouco, né, o cuidado com o nosso corpo físico, que tem uma influência direta, né, com a nossa mente, com a nossa alma, com o nosso coração, para que a gente possa se conectar com Deus, né? E por outro lado, como a gente falou aqui, né, da santificação, da gente estar sempre ligado, a gente vê também, né, da globalização e de tudo isso que a gente está falando, a gente vê como Satanás ele usa também as coisas boas para elas se tornarem ruins para nós, né? Então é importante que a gente cuide do corpo, mas às vezes as pessoas elas exageram nesse cuidado com o corpo, né? Então passa do ponto. É importante que a gente venha na igreja, que a gente participe, mas às vezes a gente também exagera nisso, né? Eu em casa eu tenho sempre esse chamado aí, você está fazendo muita coisa, e realmente, né? Às vezes
acaba abraçando o mundo, né? E isso também é uma forma da gente parecer que está fazendo uma coisa boa, mas às vezes a gente está se desconectando de tantas coisas que a gente tem, tantos afazeres, né? Então, eu acho que uma das artimanhas de Satanás é essa, que esse processo de globalização traz isso para nós, né? A gente agora está o tempo inteiro conectado, em qualquer momento a gente pode falar com qualquer pessoa. Então, se a gente não tiver esse cuidado, a gente realmente vai, né, se entregar a essa situação. O equilíbrio é a palavra correta para tudo isso. A gente tem que ter equilíbrio na vida, no cuidado com o corpo, na alimentação, na conexão agora com as redes sociais, que roubam bastante do nosso tempo. Lembro que a minha mãe sempre falava, tudo demais é demasia. Então, a gente precisa realmente ter um equilíbrio, inclusive com as coisas que a gente faz para Deus. Porque, muitas vezes, como você falou, nós estamos fazendo com a maior da boa vontade, mas estamos atrapalhando a nossa própria vida. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, com a nossa mente, a gente tem que ter com o nosso tempo também. Que hoje o inimigo procura muita coisa para tirar o nosso foco. Essa questão tempo é um fator, assim, muito importante. E, muitas vezes, nós gastamos mais tempo procurando coisas na rede social, coisa que, na maioria das vezes, nem são relevantes, e é o tempo que a gente está perdendo, está roubando de Deus para estudar a palavra. Acho que o plano dele, né, hoje em dia, né, ele vai adequando as estratégias dele de acordo com a história da humanidade, a sociedade, de como está se desenvolvendo, né, e a tecnologia presente, né? E eu acho que agora o foco principal dele é o tempo, né? E eu acho que isso é roubado a cada vez de nós, né? E Paulo fala para Romanos, né? Para a gente saber a boa, a vontade de Deus, a gente tem que apartar um pouco das coisas desse mundo. Só que isso está cada vez mais difícil, né? Se a gente vê a tecnologia, o futuro, né? Que os grandes pensadores do mundo moderno falam, né? Que vai vir o metaverso, que as pessoas vão ter no mundo digital. Imagina só, você vai viver um mundo digital e o mundo real vai ser uma partezinha pequena da sua vida. Você vai estar mais imerso no mundo digital, e eu me assusto um pouco com os jovens, né, com as crianças de hoje em dia, como esse mundo vai evoluir para isso, né? Se já está tão complicado agora que todo esse panorama ainda não está totalmente construído, imagina como vai ser o futuro, né? Isso me preocupa um pouco, mas serve de alerta, né? É o nosso alerta para a gente. A armadilha está lá, Deus está mostrando onde está a casca da banana para a gente escorregar, a gente tem que se afastar dela. Sabe que na minha casa é assim, viu, Nicinha? Eu chego em casa e o Fernando fala assim para mim, nossa, mas você não sai do celular, está sempre no WhatsApp. E as pessoas falam para mim, nossa, mas você não responde as mensagens do WhatsApp, né? Eu já ouvi essa frase, viu? Então é isso, né? Nosso tempo vai sendo roubado a todo momento. E para a gente finalizar, né, todo esse estudo aqui, esse pensamento, quando eu era criança, eu pensava, sempre que eu ouvia assim, as pregações da volta de Jesus, eu ficava com medo. Eu nem queria que Jesus voltasse porque eu tinha medo, né, das coisas que eu ouvia. E eu pensava assim, nossa, será que eu vou conseguir viver esses momentos? Né? Parece que vai ser tudo tão terrível, né? Como que vai ser isso? Mas depois, né, de algum tempo, eu passei a entender que Deus não deixa a gente passar por nada que a gente não possa aguentar, né? E que Ele vai estar sempre com a gente. Então, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Porque Ele realmente vai estar do nosso lado. E esse é um desafio que a gente tem hoje, né, de entender que o nosso desafio maior é estar pronto para a volta de Jesus, independente de quando ela vai acontecer, porque a gente não sabe quando ela vai acontecer para nós, né? A gente não sabe quanto tempo vai demorar, a gente imagina que é muito próximo, mas a gente não sabe quanto tempo, né? E que o nosso objetivo é estar preparado. Então, para finalizar esse pensamento da lição, Fernando, para fechar tudo isso, eu queria que você comentasse um pouquinho como que a gente faz para não viver, né, ansiosos com essas questões que a gente sabe que vão acontecer, né, e como que a gente pode ter a certeza da salvação de Jesus no dia a dia. Se isso fosse uma receita de bolo, eu ficaria rico, né? Se isso vendesse num comprimidinho, estaria rico, né? É difícil responder essa pergunta por tudo que a gente comentou aqui, eu acho, né? Por esse roubo do nosso tempo, né? Do mundo em que a gente está inserido, né? Dos desafios que cada um tem na sua vida, né? Cada um tem um tipo de desafio diferente. A gente está falando muito da tecnologia de hoje, mas no passado eram outras coisas que distorciam essa visão. Para outras pessoas que não vivem em grandes centros, são outras coisas que roubam o tempo.
né? E além de tudo isso, né, da gente estar sempre com o tempo, com afazeres, sempre se desviando do caminho, do projeto original que Deus pensou na gente, a gente ainda tem o nosso coração e a nossa mente distorcida para a visão, né? A gente não consegue ver direito essas coisas. Então, e isso tudo é lógico que vai gerar estresse, né, ansiedade e aflição, né? Só que isso é a gente está aqui na igreja para ter esse alerta, né? Para dizer, isso aí, se você está sentindo tudo isso, calma. De repente você está no caminho certo. É isso aí, porque a promessa de bem-estar social, de paz e tranquilidade, é depois da segunda volta de Jesus, né? Se a gente está lendo a Bíblia e está achando que a gente vai ter uma paz, uma tranquilidade aqui nesse mundo, alguma coisa está errada, alguma coisa a gente não está entendendo. Porque na Bíblia existem várias passagens que nesse mundo é um mundo que a gente não pode se conformar com esse mundo, é um mundo de turbulência, é um mundo de aflição, né? E que a única promessa que a gente tem é que Jesus, que Deus vai estar do nosso lado, passando por tudo isso, mas que a gente vai passar. E o bem-estar social vai vir depois da segunda vida, né? De paz, tranquilidade, de reinar, de viver com Deus, né? De ter a comunhão diária, né? Então, assim, só que a gente tem que perseverar, a gente tem que ver mesmo como uma corrida de longo prazo. Assim como Satanás falou para Eva, Deus falou assim, morrerás. Satanás falou, não morrerás. A sentença foi uma sentença, não foi um ato assim, a Eva comeu do fruto e morreu. Não, ela comeu do fruto e foi sentenciada à morte a longo prazo. A santificação do outro extremo é exatamente a mesma coisa. A gente tem que buscar a santificação todo dia. Todo dia uma batalha e é uma corrida de longo prazo. Não é assim, hoje eu estou salvo e amanhã eu já caio, fico frustrado. E não, você cai e levanta, porque é isso que a Bíblia fala assim, cai e levanta, que é longo prazo, é longe que você vai. É bem isso mesmo, né? Então, assim, né, que a certeza da salvação de Jesus, que veio e viveu por nós, né, que através do poder de Deus na nossa vida e através do Espírito Santo, conosco cada dia nesse processo de santificação, nos dê, né, um alento, uma calma e tranquilidade, mesmo em toda essa aflição, para que a gente entenda que o processo de salvação, ele acontece dia a dia na nossa vida, até o momento em que a gente vai viver no mundo perfeito com Jesus. Só queria falar mais uma coisa, né? A gente fica angustiado, né? Uma das passagens que me traz conforto está em Provérbios, né? Eu queria ler aqui para vocês, porque a gente fica muito em Provérbios 9, né, no versículo 6, que fala sobre a questão do estudo da imortalidade da alma, né, que quando a gente morre, não existe mais nada para a pessoa que morreu nesse mundo. E a gente para por aí, a gente usa o estudo da imortalidade da alma, a gente fica sempre nesse versículo. Se a gente, tomando base que a única certeza é a morte, né? Se a maior angústia que a gente tem é a morte, a gente sabe que ela faz parte da nossa vida, né? Deus dá um recado para a gente nos outros versículos que a gente acaba não lendo. Eu queria ler aqui para vocês. Diante disso, do fato da morte existir e a nossa consciência acabar, né? Deus dá uma sugestão de como a gente deve viver nesse mundo. Aproveite a vida, coma do bom e do melhor. Aprenda a apreciar um bom vinho. Sim, Deus tem prazer no seu prazer. Vista-se toda manhã como se fosse para uma festa. Aprecie a vida como com a pessoa que você ama. Todos os dias dessa vida sem sentido, cada dia é um presente de Deus. E tudo que você puder receber pelo árduo trabalho de se manter vivo, portanto, tire o máximo de cada dia. Agarre cada oportunidade com unhas e dentes e faça o melhor que puder e com prazer. A gente fica, apesar da maior frustração que a gente tem é a morte, né? Deus está falando para a gente assim, aproveita o seu dia a dia da melhor forma possível, se vista coma da melhor forma possível, se vista da melhor forma possível, fique do lado das pessoas que você ama, né? E faça isso com prazer, né? Isso é um pouquinho de esperança que a gente tem de Deus, do carinho e do cuidado que Deus tem com a gente. Essa é uma excelente promessa de Deus para nós, né? Um excelente conselho, que a gente viva isso no nosso dia a dia, sempre, né, com o foco em Deus, na nossa salvação, que essa seja uma realidade na nossa vida. Vamos terminar com uma oração, então?
Querido Deus, nós te agradecemos por esses momentos que nós pudemos estudar um pouquinho mais a tua palavra, que nós pudemos ter certeza do teu plano de salvação na nossa vida, de como o Senhor nos ama e cuida de nós, de todas as recomendações que o Senhor deixou para nós. Que nós possamos sempre ouvir a voz do Espírito Santo na nossa vida, que nós possamos ter sempre a certeza da tua salvação. Que possamos viver neste mundo cada dia de acordo com as suas recomendações, vivendo bem, mostrando ao próximo o teu amor, e que nós estejamos sempre seguros de que o Senhor vem para nos buscar e que estaremos contigo um dia lá nos céus. Essas bênçãos nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada.